No vídeo de hoje, o Atalaia como defensor da Igreja, um texto escrito por Amaro Mariano de Barros e publicado no jornal O Mensageiro da Paz em fevereiro de 1985. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O obreiro é um atalaia de Deus. Os atalaias são sentinelas postas sobre os reinos para avisar da chegada de estranhos ou inimigos. Localizam-se no alto das torres ou em lugares de destaque. Alguns eram postos sobre as vinhas para preservá-las dos ladrões e de animais. O atalaia, portanto, precisava ser homem de confiança, habilidoso para a função e consciente. Isaías fala de atalaias ineptos, Isaías 56, 10 e 11. Segundo ele, eram cegos, mudos, insensíveis, dados a meninices. Cuidavam mais dos seus próprios interesses. A Igreja como nação. Deus também tem suas atalaias na Igreja. Isaías 21 e 6, Ezequiel 3 e 17. E os pastores são tratados em Hebreus 13 e 17 como veladores sobre o povo de Deus, que é no seu próprio julgamento um povo adquirido, mas sujeito aos ataques do inimigo. 1 de Pedro 5 e 8. Paulo fala também desses ataques. A Igreja como rebanho. Tratada como rebanho, a Igreja precisa de proteção contra os que Paulo chama de lobos cruéis. Atos 20, do 29 ao 31. Isto é, doutrinadores voltados para heresias. O mesmo cuidado havia em Pedro, 1 de Pedro 5 e 22. A Igreja de Tiatira sofreu o ataque de uma falsa profetisa, Jezabel, que durante muito tempo foi tolerada, sem que os atalaias da Igreja se dessem conta. Foi preciso que o próprio Jesus os alertasse por meio de uma carta, Apocalipse 2 e 20. O pastor, atalaia, precisa estar à frente da Igreja para sentir o que a está prejudicando. Muitos ficam adormecidos, achando que tudo vai bem, quando há sérios problemas no meio do rebanho. Outros são, de fato, neófitos e não estão à altura das suas ovelhas. Não reúnem os conhecimentos suficientes para instruir apropriadamente a Igreja. O seu discernimento é falho. São facilmente levados pelas aparências. 1 de Samuel 16, 6 e 7. Paulo era muito amigo de Barnabé, mas não consentiu em levar com ele Marcos, em quem não viu de início os sinais de uma verdadeira chamada. O atalaia, como despenseiro, deve ser fiel. Seus passos devem ser o reflexo de suas palavras. Moisés, para mostrar justiça, matou um egípcio e no dia seguinte foi repreendido por um injusto. Davi não pôde justiçar Joabe porque o utilizara para assassinar Urias. Mas Jesus agia como falava. Seus passos eram o reflexo de suas palavras. É glorioso quando o homem de Deus pode falar decisivamente, quando suas obras não são reprovadas. Eliseu podia ser visto como um santo homem de Deus. O diabo procura apontar falhas em nossas vidas para nos fazer calar diante do mundo. Ele nos quer desviar da responsabilidade para com as almas perdidas. Hebreus 13, 17. Ele nos quer fazer insensíveis diante do pecado que assola a humanidade. Embora os atalaias não devam ser pessimistas, eles devem encarar a situação com realismo. Jesus nos advertiu para a prudência. Mateus 10 e 16.
Isaías 21:8 fala de obreiros, atalaias, que pelo desânimo vem o espanto e a angústia que o próprio rosto deixa transparecer. A palavra de Deus a Josué foi para que ele se mostrasse animado, esforçado, confiante, para que o povo sob sua guarda também confiasse. É contra todas as regras militares que o atalaia vem a cochilar no seu posto. Mateus 13:35. Há quem perca tempo na obra de Deus por preguiça e por descuido. A Bíblia nos ensina a ser cuidadosos. O atalaia não deve ser glutão. A glutonaria pode atingir as atividades do obreiro. Se ele está muito voltado para seu próprio sustento, não pensará na alimentação do rebanho. Estará sempre pensando em salário maior. Lucas 13:14. É uma bênção quando o obreiro está satisfeito com o que tem. O obreiro não deve mostrar-se neófito, isto é, carente de conhecimentos e de discernimento. Paulo pressentiu a ação diabólica nas palavras da moça que os seguia com elogios. Pedro parecia muito penalizado com a descrição que Jesus fez dos seus futuros sofrimentos, mas o mestre percebeu que era o inimigo querendo dissuadi-lo de sua missão. Nem todas as coisas são como aparentam. Por isso, precisamos ter a graça de Deus para compreendermos o que dele procede ou não. 2 de Reis 19, do 11 ao 13. Paulo aos Filipenses diz que o crente tem de respeitar o direito alheio. Assim, o atalaia não pode defender somente os seus interesses. O verdadeiro atalaia trabalha desinteressadamente. 1 de Coríntios 9, do 15 ao 17. Deve despender mais do que receber. Jesus, sendo rico, se fez pobre. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Hebreus 11, do 24 ao 26. Alguns obreiros que buscam seus próprios interesses podem até sacrificar a igreja. Felizmente, cremos que são poucos em nossos dias os obreiros gananciosos que pensam na sua própria prosperidade do que no enriquecimento da igreja. A ganância é uma ansiedade pelas coisas desta vida, mas Jesus nos ensina a não andarmos ansiosos quanto ao nosso futuro. Paulo diz que os que desejam ser ricos estão sujeitos à tentação e ruína. O Velho Testamento nos mostra muitos exemplos de atalaias indevidos, cuja ação imprópria causou muitos males ao povo de Deus. Roguemos ao Senhor atalaias, como a Escritura recomenda. Amaro Mariano de Barros, Jornal Mensageiro da Paz, fevereiro de 1985. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.